Boa noite. Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a prece. Senhor Jesus, mais uma vez, querido Senhor, nós nos reunimos em pensamentos em Teu nome para mais um dia de estudo. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa nos envolver nesses momentos e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, mais uma vez. Nós estamos aqui para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, do grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos já há 5 anos, não é essa a tradução que nós estamos utilizando aqui com vocês é a tradução de Herculano Pires, e nós já alcançamos o 4º livro, que trata das esperanças e consolações. Nós já estamos no 2º capítulo, que é o último capítulo do livro, e estamos no item 8 do 2º capítulo, que trata da ressurreição da carne. Na semana anterior, nós ficamos na pergunta 1010. Nós vimos que essa pergunta tem um desdobramento, que é a 1010A, que nós vamos ver hoje. Mas na semana anterior vimos que Kardec perguntou aos espíritos se o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Então, o que é ensinado como ressurreição da carne é aquilo que os espíritos trazem como reencarnação, como a doutrina da reencarnação. Nós vimos que a resposta dos espíritos, o espírito que respondeu essa pergunta, a pessoa que respondeu essa pergunta, começa já na própria resposta com outra pergunta, que como poderia ser de outra maneira? Porque, diz ele, não seria razoável que se tome ao pé da letra a ressurreição da carne, desde quando nós sabemos que a carne ou o corpo físico, após a morte ou desencarne, depois de um tempo, essa carne, ela se desfaz, ela não existe mais. Então, como poderia? Não seria razoável, porque não existiria nem mais a carne para que houvesse a ressurreição, ou a volta. Então, continuando, ele vai dizer que numa interpretação lógica disso aí, nós podemos aceitar que a doutrina da reencarnação que é ensinada pelos espíritos ou a doutrina da pluralidade das existências, essa sim, ela se conforma à justiça de Deus. Nós vimos na semana anterior que nas nossas reflexões, nos comentários que nós fizemos a essa resposta, uma das formas de nós identificarmos a justiça de Deus é justamente essa, né? Que quando nós não temos as mesmas oportunidades, nem sempre podemos fazer as escolhas da mesma forma. E se fosse apenas uma existência em que nós ficássemos adormecidos, né? Porque o dogma é isso que ele vai, a ideia é essa, de que se ficaria esperando o momento para que essa ressurreição fosse acontecer,
neste corpo que existiu e que neste momento, que aí a gente não sabe quando, né? Tem algumas que dizem que seria o dia do juízo final, pudesse. Então, quem teve uma experiência em que as escolhas que fez foram escolhas equivocadas, que levaram ao sofrimento do próprio ser, não teria esse direito desse retorno por conta dos equívocos que cometeria, até porque estaria num outro lugar que não essas pessoas. Então, a pluralidade das existências, não. A cada retorno, a cada nova vinda do espírito, encarnando num outro corpo, outra oportunidade. Então, foi isso que foi respondido com relação se esse dogma da ressurreição da carne seria a confirmação ou a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Mas, como dissemos na semana anterior também, Kardec faz um desdobramento dessa pergunta, porque ela é a 1010, ele faz na 1010A a seguinte pergunta: então a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Vamos ver o que é que o Espírito respondeu, né? Isso é evidente, é a resposta. Essa doutrina da reencarnação é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como pretendem alguns, mas, pelo contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tende hoje. Assinado São Luís. Então, assim como a pergunta 1009, a pessoa que respondeu a pergunta se identificou. Então, é São Luís que vem responder a pergunta 1010 e a 1010A. Então, vamos voltar à pergunta para que nós possamos, como sempre fazemos aqui, analisar, fazer a nossa análise detalhada do que foi respondido pelos espíritos, no caso, pelo espírito São Luís, a pergunta de Kardec. Pergunta: a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? A resposta é firme. Isso é evidente. E continuando, ele diz: essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto
das Escrituras Sagradas. Ou seja, o Espiritismo vem mostrar nos próprios textos das Escrituras Sagradas, entenda-se, Velho Testamento, Novo Testamento, está lá, só que o Espiritismo vem trazer uma luz diferente, vem tirar as alegorias, a forma simbólica, figurada, e vem trazer clareza, ou vem dar uma nova linguagem, não uma nova mensagem, mas uma linguagem contemporânea, uma linguagem que pode ser entendida agora de forma clara e não de forma alegórica. Como foi que Jesus falou conosco? Através de parábolas. Por quê? Porque naquela época, de forma direta, nós não entenderíamos. Mas ele disse que mandaria o Consolador prometido para explicar, para clarear aquilo que não tivéssemos entendido de forma figurada. Não que não pudéssemos, mas não fizemos o devido esforço. Então, o Consolador veio para que não pairasse nenhuma dúvida. Então, a doutrina da reencarnação é uma consequência de tudo que não foi visto antes, de que não foi percebido por nós anteriormente. Dentro em pouco, isso ele está falando lá, em 1857, se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras. Então, o Espiritismo não vem trazer uma nova mensagem. O Espiritismo não vem trazer um novo evangelho. O Espiritismo não vem trazer uma nova mensagem do Cristo, não. O Espiritismo vem trazer clareza a mensagem que está lá desde as Escrituras. E continuando, São Luís prossegue dizendo: os espíritos, nós, porque ele está respondendo a pergunta, não vêm, portanto, subverter a religião. Dizer que o que está aí da religião está errado, que não é assim, que isso não existe. Não. Como pretendem alguns, né, que atacam o Espiritismo. Mas, pelo contrário, ele vem confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. Porque através da razão, através da lógica, através da experimentação, porque a ciência espírita está aí para que se possa comprovar através dos processos mediúnicos. Como, Sandra? Como? Como é que a gente vai saber se aquele espírito que diz quem é, realmente é? Vamos pesquisar. Esse espírito disse, se identifica ou diz que morou ou que viveu em tal lugar, em tal época. Vamos lá. Vamos pesquisar, vamos investigar para ver se em tal época, em tal lugar, existiu tal pessoa que está trazendo tal informação e vamos verificar. Isso é ciência. Isso é prova irrecusável. E tomando todos os cuidados e todas as precauções de que o médium não tinha acesso à informação, de que o médium não tinha como saber
ou ter acesso de que aquela pessoa que diz que morou ou que nasceu em tal época ou que viveu em tal época, que ele pudesse ter condições de saber isso antes da comunicação se dar. Então, tem as formas de verificação que podem comprovar de forma irrecusável, verdadeira, de que é dessa forma. Então, o Espiritismo vem para confirmar o que está lá e não para subverter ou criar uma nova religião. E prosseguindo, São Luís vai dizer: e como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, porque hoje nós já temos a capacidade de entender e já temos o avanço da ciência e da tecnologia, já nos possibilita fazer as verificações. Os espíritos hoje falam sem alegorias. Então não era possível, na época das escrituras, se trazer as informações que André Luiz traz e que a ciência hoje comprova. Que o que ele está falando pode ser cientificamente explicado. Não só André Luiz, como diversos outros espíritos que vieram, né, trazendo as informações. Porque em todas as épocas. Então, sem alegoria, sem fantasia, de uma forma clara, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Então, a clareza é para que seja entendido exatamente o que se quer comunicar e que não haja nenhuma interpretação equivocada, para que não haja possibilidade da interpretação ser pessoal. Ah, eu entendi dessa maneira, mas eu já entendi dessa. Não, de forma clara, para que todos entendam o que a mensagem está querendo dizer. Então, eis porque dentro de algum tempo tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Porque não é crer por crer. É uma crença que ela está embasada. Ela tem como sustentação a lógica, a razão. Não é simplesmente porque é um dogma, porque é uma ideia estabelecida em que não se discute. Nós vimos isso, o que é um dogma na semana anterior. Então, não. Isso eu posso analisar, isso eu posso reconhecer a lógica e aceitar. Então, se eu tenho apenas uma existência e eu me equivoco e eu não tive as melhores condições para que eu pudesse fazer uma escolha diferente, e eu me equivoco e aí eu vou pagar eternamente por esse equívoco, por apenas uma existência ou por alguns anos. Não. Já outro teve todas as condições, pode fazer uma escolha diferente, pode fazer uma escolha melhor. Então esse vai para um lugar bom, vai ter direito ao paraíso, e aquele que não teve vai ter que pagar eternamente. Nós já vimos nos capítulos anteriores e também nos itens anteriores, quando fala de penalidade eterna, que isso não existe. Mas é lógico dizer ou pensar que se eu me equivoco, mas depois eu chego à conclusão de que aquele caminho ou que aquela escolha que eu fiz não foi a melhor escolha para mim, para o outro,
e para a coletividade em que eu estou inserido, eu quero fazer diferente. Mas como? Não dá mais, sempre dá. Porque pelo processo da pluralidade das existências, ou seja, eu terei uma nova oportunidade para voltar e fazer diferente. E se nós pensamos num Deus, porque a ideia que nós temos de Deus, né? Sempre digo, é a ideia, não é o Criador. Lá na primeira parte, ou no primeiro livro, daqui do livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que nós não temos a capacidade de apreender o Criador. Nós temos uma ideia do Criador. E mesmo nessa ideia do Criador que nós temos, a ideia inclusive espírita, é de que ele é soberanamente bom e justo. Então, quem é soberanamente bom e justo não pode condenar por um equívoco, por um momento. E se aquele ser compreende que fez uma escolha equivocada, Criador que é soberanamente justo, tem que dar a oportunidade daquele ser provar que pode fazer diferente. Então isso tem lógica, aí casa um Criador soberanamente bom e justo, em que reconhece que a sua criação está em aprendizado, está em processo de crescimento, e que nesse processo de crescimento, em que nós chamamos de processo evolutivo, ele pode fazer escolhas equivocadas, mas que depois, pelo sofrimento, ou porque cansou e viu que aquilo não era bom e que aquilo não está lhe deixando feliz, né? Para a gente não ter a ideia de que apenas o sofrimento faz com que a gente modifique a nossa forma de pensar. Não. O reconhecimento também de que, sabe que mais? Isso eu não estou sofrendo, mas também isso não está me trazendo nada de bom. Acho que eu quero experimentar algo diferente. E não ter condições de fazê-lo, por quê? Não. Isso não condiz com o atributo de um Criador soberanamente bom e justo. Mas quando a gente faz a leitura à luz da reencarnação, ou seja, tantas vezes eu posso retornar no meu processo evolutivo, nas minhas etapas de aprendizado, até que eu possa alcançar um nível de consciência crística, ou seja, o modelo que nós temos, que está aqui dito no Livro dos Espíritos, em que eu posso atuar no mundo, ou atuar na existência como o mestre atuava, entendendo o sentido para que foi criado, aí sim, aí casa com o Criador soberanamente bom e justo. Então, essa foi a resposta que foi dada por São Luís. Mas quem está? Nós temos o comentário de Kardec, que nós não vamos fazer hoje. Nós vamos dar prosseguimento na semana que vem, porque a gente não tem pressa de acabar o livro. Está chegando pertinho, são 1018 perguntas, nós estamos na 1010A, mas nós não temos pressa nenhuma, afinal de contas já são 5 anos que nós estamos estudando. Então o comentário de Kardec a esta pergunta
e é o que foi respondido pelos espíritos, nós vamos ver na semana que vem. Mas hoje, quem tem o livro dos espíritos e está com a tradução de Herculano Pires, como nós estamos aqui, tem uma nota do tradutor, ou seja, uma nota de Herculano Pires sobre essa pergunta. E a primeira nota é sobre quem respondeu a pergunta, que é São Luís. E ele vai dizer: estas respostas de São Luís, estas porque a 1010 e a 1010A, confirmam a natureza religiosa do Espiritismo, ressaltada por Kardec no item 8 da conclusão. Nós vamos chegar lá ainda, né? No final. Em que a doutrina é apresentada como desenvolvimento histórico do cristianismo. Estranham alguns que o Espírito use o título de santo. Mas como assim? Não é livro dos Espíritos, não é doutrina dos Espíritos? Por que ele não assinou Luís? E assinou e se identificou como São Luís. São Luís não é de outra religião? O tradutor, que é Herculano, faz essa nota. Estranham alguns que o Espírito use o título de santo, mas é evidente que o usa como meio de identificação. Ou seja, ele só usou, não é porque ele se considere um santo, não, mas é para que a gente identifique que o Espírito que está respondendo agora é o Espírito que, enquanto estava encarnado, exerceu este personagem que depois foi pela igreja reconhecido como santo. Então era Luís, que a partir do seu desencarne vai ser reconhecido como santo. Então passa a ser São Luís. É apenas para que saibamos quem é que está respondendo. Porque quando a gente fala Luís, pode ser Luís de qualquer época. Mas ele quis dizer, quem está falando é alguém que lidava com a religião, que vivia na religião, especificamente na religião que trata do dogma da ressurreição da carne. Então eu falo com propriedade, porque eu estou falando do que conheço, do que vivi. Então não é estranho ele assinar São Luís, porque é meramente para que a gente identifique quem é a pessoa, o espírito que está falando. Aliás, completa o tradutor, que é Herculano Pires, como dissemos, isso é uma nota do tradutor, ou seja, não é pergunta de Kardec, não é resposta do espírito, mas é aquele que traduziu o livro para a gente aqui tá podendo estudá-lo em português, né? Porque o original está em francês. Então, aliás, como ensina Kardec, nos diz Herculano Pires, os títulos terrenos nada representam para os espíritos superiores, ou seja, para os espíritos que já estão no nível de entendimento como São Luís, ou como Luís. Santo, título, rei, para eles não quer dizer nada. Então é apenas uma forma de dizer, é Luís, que foi aquele que viveu em tal época, que depois virou o santo São Luís. Sou eu. Eu, espírito, mas que enquanto encarnado, utilizei este personagem. Os títulos terrenos nada representam para eles, podendo ser usados por eles quando se fizer necessário, como neste caso, apenas para que identifiquemos. É como se fosse falar assim, eu não posso falar nada sobre medicina, não sou médica.
eu fosse médica e fosse tratar de algum assunto, eu me identificaria, olha, eu sou médica, sou formada em medicina e por isso estou falando sobre esse assunto. Ou seja, eu tenho propriedade para falar sobre isso porque estou falando de algo que conheço. Então, foi nesse sentido que São Luís assina São Luís e não apenas Luís, né? O tradutor faz esse esclarecimento porque tem aqueles que querem, né? Como diz a própria resposta, diz assim, dizer que o espiritismo, ou desfazer das ideias espíritas, assim, vocês não acreditam que são espíritos que santo, que não tem título? E como é que assina São Luís? Então, ele apenas faz esse esclarecimento para que nós saibamos que o espírito que respondeu se identifica com o personagem que atuou quando estava encarnado. Então, nós vamos ficar por aqui hoje com a pergunta 1010A, com essa nota do tradutor, que é Herculano Pires, na tradução que nós estamos utilizando. E semana que vem, nós vamos continuar com os comentários de Kardec, ou o comentário de Kardec, sobre essas duas perguntas e sobre esse tema, ressurreição da carne. Então, aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, aproveitem, se inscrevam, clica lá no sininho para que quando a gente postar semanalmente os estudos vocês possam ser avisados e divulguem para as pessoas, passem para os amigos e para aqueles que se interessam em entender melhor o nosso processo de aprendizado, que é para isso, né, que a doutrina serve, ela é como um instrumento a favor do nosso crescimento ou da nossa evolução. Eu gosto de dizer do nosso aprendizado. Então, semana que vem nós vamos estar aqui dando seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, ao segundo capítulo da quarta parte, que trata das esperanças e consolações, continuando no item 8, que trata da ressurreição da carne. Ok? Um beijo a todos os integrantes do nosso grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que é a nossa casa, a nossa instituição, que fica na rua 1º de dezembro, número 16, na Cidade Nova, que por enquanto estão com suas atividades suspensas. Nós estamos apenas permanecendo com os estudos por esse canal, porque só retornaremos quando tivermos primeiro concluído a reforma, que nós aproveitamos esse momento em que nós não estamos lá presencialmente, apenas com as nossas energias, com os nossos corações voltados para a instituição, porque sabemos que o trabalho da espiritualidade não cessa, embora os encarnados não estejam lá, a equipe espiritual está presente e continuando o seu trabalho, porque nós fazemos o nosso trabalho de conhecimento, de aprendizado através do estudo aqui, e eles também do outro lado, de esclarecimento dos espíritos das pessoas que estão nessa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Então o trabalho continua, mas quando pudermos estar de forma segura, nós reabriremos a nossa casa e avisaremos aqui para vocês, para aqueles que puderem ir conhecer a nossa instituição
que já tem mais de 110 aninhos, que é a Escola Espírita Francisco Xavier, que fica lá na rua 1º de dezembro, número 16, na Cidade Nova. E esse grupo, que é o grupo de estudo das obras básicas, ele costuma se reunir sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Então, um beijo a todos os integrantes do nosso grupo, presencial e virtual. E vamos orar? Antes disso, eu quero mandar, não é o programa da Xuxa, mas eu quero mandar um beijo para minha mãe, Solange, minha mamusca, que está nos assistindo aqui já há algum tempo, acompanhando o nosso estudo através desse novo recurso que a tecnologia nos proporciona. Então, mamusca, beijo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas energias que nos envolveram nesses momentos de reflexão de tua mensagem de amor. Que possamos, Senhor, mantê-las conosco, abrigando em nossos corações o melhor dos sentimentos, o amor que tu nos ensinaste, que possamos estendê-lo através das nossas ações e das nossas escolhas. Que o teu amor, querido Senhor, continue sustentando em nós o desejo de permanecermos nessa busca e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Até a semana que vem. Beijo no coração de todos.